Graça e paz, irmãos. Chegamos ao capítulo 50. Último texto da nossa série sobre os filhos de Israel. Eu peço então que você, com fé, se aproxime nesse momento da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 50. São 26 versículos, eu lerei todo o texto, e para que você não se disperse e não perca a atenção, eu peço que você realmente se empenhe em ler ativamente. Enquanto eu estou lendo, que você, em atitude de oração e buscando foco, esteja observando essa palavra. Não é um texto qualquer, é palavra verdadeira, inspirada, inerrante do nosso Deus. É revelação dele para a transformação do nosso coração, da nossa vida, para a nossa edificação. A palavra do Senhor diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro no seu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é esse dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois,
eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir da terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Até aqui, vamos orar. Grandioso Pai, esse é um serviço de culto que nós estamos já há algum tempo apresentando ao Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que está presente em todos os lugares, em todos os tempos, mas que convoca o seu povo em tempos específicos para juntos te adorarem num dia específico. Estamos aqui para te responder, Senhor. Nas tuas promessas sobre esse culto, o Senhor jurou que manifestaria a tua presença em nosso meio. Apesar das nossas falhas, da nossa impureza, do nosso pecado, apresentamos esse culto em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, puro, justo. E cremos então que no mérito dele o Senhor está em nosso meio. Cremos que esta é a tua palavra. Pedimos então, ó Pai, que o Senhor agora, tão somente por tua graça e misericórdia, incalculável para nós, que o Senhor nos permita compreender o texto revelado a nós. Que o Senhor também, pela tua graça e misericórdia, aplique as verdades desse texto a esta igreja. E não só desse texto, mas tudo aquilo que nós observamos ao olhar a tua palavra e conhecer mais sobre quem o Senhor é diante dos filhos de Israel. Peço que o Senhor também aplique individualmente, desde as criancinhas, os mais novos, aos mais experientes, aqueles que já te conhecem de longa data e, ó Pai, segundo a tua vontade, que o Senhor se revele àqueles que ainda não te conhecem. Nós, ó Pai, estamos aqui e sentimos-nos privilegiados por este culto. E queremos então interceder por nossos irmãos, hoje especificamente por nossa irmã Fátima, que esta semana enfrentará um procedimento cirúrgico, mais um. Sabemos que a tua graça tem conduzido a nossa irmã sempre. E mais uma vez, confiamos nesse seu agir gracioso, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a saúde, a vida, o procedimento, os médicos envolvidos nesse procedimento da irmã Fátima. Queremos hoje também, de maneira específica, interceder pelo Luca Broto, que às pressas hoje foi internado. Enfrentou o procedimento cirúrgico. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor que trouxe ele à vida tem preservado a vida dele. Pedimos que o Senhor atue poderosamente para que ele cresça saudável e, acima de tudo, cresça conhecendo o Senhor. Para que seja, assim como os seus irmãos, seus pais, um testemunho vivo da tua existência. É assim que nós oramos, ó Pai, nesse momento, pedindo que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez os únicos profissionais que frequentam mais um cemitério do que um pastor, seja
apenas os funcionários do cemitério ou aqueles envolvidos com as funerárias. E eu, como pastor, frequentemente nesse ambiente, fico observando as pessoas. E algo que observo ali, muitas vezes no cortejo fúnebre, são pessoas dizendo, com dor no coração, que queriam ter tido uma oportunidade maior de se despedir. Dizem que queriam ter tido mais tempo para abraçar, queriam ter conversado mais, queriam ter perdoado mais. Eu nunca ouvi nessas tantas ocasiões alguém num cortejo fúnebre dizendo que queria ter mais tempo com aquela pessoa falecida para brigar com ela, para maltratar ela, para viver mais amargura em relação àquela pessoa, para pecar contra aquela pessoa. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Nós pensamos essas coisas e gostaríamos de ter feito coisas que não fizemos, porque nós simplesmente não nos conformamos com a morte. Essa despedida tão estranha, definitiva em vários aspectos temporais. Nós não nos conformamos com a morte, nós apenas aceitamos a morte. Porque não tem o que se fazer. É aceitar e continuar a viver. E dessa forma, então, nós desenvolvemos formas de conviver com a morte. Nós, os que ficamos até hoje. Esse texto de Gênesis, o último capítulo do livro de Gênesis, termina com um cortejo fúnebre. E não é qualquer cortejo, é um grande cortejo fúnebre do Egito a Canaã, a terra prometida. É assim que termina o livro de Gênesis. O livro dos começos, o livro da criação, o livro da vida, termina com cortejo fúnebre. E o término, de fato, é fúnebre. Há a descrição do cortejo de Jacó, e há também, no finalzinho, a informação da morte de José. É um término fúnebre, mas a mensagem é de esperança. Verso 24, nós vemos o eco da voz de Jacó na voz de José, dizendo: Deus certamente vos visitará. Vemos o eco da voz de Jacó na voz de José, como que afirmando a sua descendência: o mal não prevalecerá. Vemos o eco da voz de Jacó na voz de José, dizendo: a morte não é o fim, meus descendentes. A morte não derrotará a promessa de Abraão, Isaque e Jacó. É o eco da voz dos patriarcas na voz de José, dizendo: a morte não é o fim. A morte não derrotará a vida. É assim que termina o livro dos começos, o livro da criação, com morte, mas com mensagem de esperança. Nós fomos comprados para a vida. A morte não é o fim. Se você refletir um pouco sobre o livro de Gênesis de maneira geral, é um livro que começa lá no primeiro verso, com um grande vazio, sem forma, treva, abismo. Não há propósito. Deus então surge logo nos primeiros versos com o brilho da criação. E nessa criação Deus faz com que todas as coisas sejam criadas e postas na sua devida ordem, no seu devido propósito. Essas coisas criadas se relacionam em harmonia. Deus traz e estabelece a vida. Mas nós sabemos que nesse mesmo livro, no capítulo 3, surge a oposição ao Criador da vida, ao Criador da ordem, propósito e harmonia, o pecado. E quando entra o pecado em cena, tudo aquilo que foi criado e estabelecido por Deus em ordem, com propósito e de maneira harmoniosa, fica fora de ordem, quebrado, desarmônico,
sem propósito ou desproposital, o pecado então estabelece a morte, onde Deus havia estabelecido a vida. Mas Deus é o Deus da criação. E Ele também é o Deus da recriação. Então, logo em seguida, Ele nos traz aos filhos de Deus, aos filhos de Israel, a promessa da recriação, a promessa da redenção, a promessa de que Ele mesmo faria com que houvesse a redenção de toda a ordem que o pecado desordenou. Ele traria a recriação do propósito quando o pecado tornou tudo sem muito sentido e propósito. Ele reestabeleceria a harmonia. Deus, então, vem com a promessa de redenção, de restauração, de recriação e diz: a vida eterna será restabelecida. Não só vida, a vida eterna, a vida que não tem fim, a vida que não pode ser vencida mais pela morte. Então nós observamos o desenrolar, o resultado do pecado na vida das pessoas e a mensagem da redenção. Deus promete restaurar o seu povo, redimir o seu povo e conceder a esse povo vida eterna, completamente em ordem, em harmonia, cada um vivendo o propósito para a glória de Deus. E então Gênesis se desenrola, nos mostrando quem Deus é e como Ele age em meio a esse povo que está debaixo da maldição da morte, mas é filho de um Deus da vida. E esse Deus da vida que estabelece, que promete, vai conduzindo a história. Chegamos então na última história. Os filhos de Israel, onde muitas vezes pensamos que era a história de José. E eu procurei deixar claro, não é a história de José. É a sua história, é a minha história, é a história dessa igreja. Como que Deus tem atuado na sua vida com essa promessa de redenção? A promessa da vida eterna diante da sua vida que é repleta de desgosto, de doença, de morte. Uma vida que muitas vezes te levou ao cemitério, como eu constantemente tenho que ir. E ali você se depara com algo que é antinatural. A dor, o sofrimento, a separação. E você então tem que fazer um trabalho interno e de fé para aceitar aquilo. E assim Deus vem nos sustentando, mostrando, não é o fim. Viva pela fé, creia. E é essa a grande mensagem do último texto de Gênesis. Nós veremos nesse trecho, primeiro um filho que obedece. Vemos José respondendo ativamente à promessa feita ao seu pai. Um filho que obedece. Vemos em seguida o perdão que é concedido aos irmãos, agora de maneira estabelecida. Vemos também, terceiro, que o mal se torna em bem. E por último nós veremos a esperança permanece. Um filho obediente, perdão que é concedido, o mal que se torna em bem e a esperança que permanece. Aqui, Gênesis 50 diz que José sofre com a morte de seu pai, lança ali sobre o rosto de seu pai, chora, beija, e ele imediatamente começa a organizar para que seja cumprida a promessa que ele fez ao pai. A grande preocupação do pai, que fez com que José jurasse é: eu não quero ficar aqui, eu não pertenço a esse lugar, minha vida tem propósito, eu tenho endereço. Lá no capítulo 47, versículo 29, nós vimos o momento desse juramento. Quando Jacó, já sabendo da sua morte, faz com que José prometa, jure para ele: não me enterre no Egito. Um homem preocupado,
onde o corpo dele vai ficar. José promete, e então aqui imediatamente no capítulo 50 o texto nos mostra esse filho que obedece o pai. O filho que honra o legado do pai. O filho que começa a colocar em prática tudo aquilo que era ligado à grande motivação, esperança e movimento de fé do pai. José, então, não tem dúvida, passados os dias de chorarem, os egípcios estão envolvidos nesse momento triste. José vai à casa de Faraó e nós começamos a observar algo muito interessante aqui. José fala com Faraó, pedindo para cumprir o juramento no versículo 5, e no versículo 6 nós temos uma resposta do Faraó muito curta, muito clara, sem rodeios. Faraó diz: sobe, sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Vai lá, vai para a terra prometida. E eu quero te lembrar de algo que talvez tenha passado aí na sua mente. Quem escreveu esse livro? O autor do livro de Gênesis é aquele que já tinha vivido, no momento que ele escreve esse livro, algo parecido, mas completamente diferente. Moisés é o autor do livro e ele escreve esse livro lá adiante, depois que esse povo já caminhou pelo deserto, já saiu do Egito. Esse povo que agora sofre terrivelmente. Um povo que vem de uma escravidão longa, sofrida. E Moisés, então, quando propõe ao faraó de sua época para deixar que o povo de Deus vá à terra prometida, nós bem sabemos de tudo que acontece. E o texto diz que Deus endurece o coração de Faraó no tempo de Moisés. Implicitamente, entendemos aqui, podemos inferir que Deus amolece o coração de Faraó no tempo de José. Ele simplesmente diz: vai para a terra prometida. Moisés é aquele que escreve isso. É claro que ele tem isso em mente. Tem um contraste aqui entre a saída de José para a terra prometida e a saída de Moisés para a terra prometida. Ambos saem com uma grande caravana. O povo, um sai debaixo de briga, perseguição, morte. O outro sai com todo o apoio. O texto, então, traz esses destaques, certamente Moisés inspirado. Ainda no versículo 7, ele diz: os principais da sua casa, todos os principais da terra do Egito, toda a casa de José, casa de seu pai, pode ir todo mundo, vai para a terra prometida. E eu digo isso não porque eu simplesmente acho. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 22, diz para cada um de nós: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pela fé. Ele faz menção desse êxodo dos filhos de Israel, e ele também se preocupa com os seus ossos. E você pode dizer: mas a Bíblia nos garante que não faz muita diferença onde você vai enterrado. Ok, de fato. Mas entenda que esse é um livro da revelação que traz muitas informações contidas nessas decisões. E a grande informação de Jacó ao dizer: não deixe o meu corpo aqui. E a grande informação de José em dizer: não deixe o meu corpo aqui, é deixar claro para todos aqueles que são filhos de Israel que nós temos endereço. Esse não é o lugar. Não é aqui que eu pertenço. Eu pertenço a outro lugar. E essa, irmãos, é uma informação que vai se expandindo ao longo da revelação bíblica, que nos leva a entender hoje, já depois da revelação do Novo Testamento, que essa terra é nos céus. Eu e você, filhos de Israel, não pertencemos a essa terra. Quando sabemos e refletimos sobre a morte, essa é a nossa segurança. Eu não pertenço a esse lugar. A minha vida tem propósito. Viverei eternamente em harmonia, em ordem, adorando a Deus.
A referência do autor aos Hebreus para falar sobre a fé de José é esse versículo 24 aqui de Gênesis 50. Quando José diz, eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Visitar aqui é, Deus vai cumprir a promessa. Vocês não estão esquecidos por Deus. Deus vem a vocês e cumpre a promessa. E qual é a promessa? Ele diz ainda no verso 24, ele fará vocês subirem dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José, no seu leito de morte, diz, a promessa é maior que a morte. A certeza da redenção é maior que a morte. A certeza da vida, da restauração é maior do que a morte. Então fiquem tranquilos. Eu morro, mas Deus continua. Eu sou apenas um instrumento nessa história. Eu morro, mas Deus é o grande herói, o grande autor da história. Algo que me chama a atenção também no texto, irmãos, é a quantidade de ênfases que esse capítulo traz, até o versículo 14, do choro dos egípcios. Os egípcios estão sofrendo com esse cortejo fúnebre, com o sepultamento de Jacó. Isso aqui não é mera tristeza em respeito ao pai de José, que se tornou alguém importante. Há algo mais aqui. O texto nos informa no versículo 3 que os egípcios choraram durante um grande período, de acordo com os costumes lá do Egito. E lá no versículo 10 também diz que há grande e intensa lamentação. Versículo 11, grande pranto é esse dos egípcios. Não bastasse isso, aquele lugar onde esse sentimento é tão esclarecido, exposto, passa a se chamar pranto egípcio. Abel Mizraim, está aí no versículo 11. O texto bíblico parece nos mostrar que há um grande e intenso lamento aqui. E quem lamenta também é o mundo, é o Egito. Não é só os irmãos, não é só o Israel. É o mundo lamentando a morte de um grande homem de fé, de um patriarca, um portador da aliança, aquele que cria na promessa. E não é essa a intenção fundamental do texto, mas na minha mente é impossível não associar aqui com o grande dia em que eu e você e todos nós estaremos subindo à terra prometida. Israel do Senhor vai à terra prometida, o mundo chora, grande e intenso lamento. Israel vai, o mundo sofre, o mundo lamenta, o mundo chora. O texto também nos faz pensar aqui sobre o testemunho desses homens. Por que o Egito chora também? O impacto da vida de quem tem fé é algo grandioso demais. E talvez você que tem fé não tenha a dimensão disso, a compreensão do quanto o seu testemunho é importante, o quanto ele é impactante, o quanto faz diferença você crer naquilo que o mundo simplesmente não entende, não crê. Você simplesmente vive completamente pautado sobre algo que você acredita. Você não tem dúvida. Como José, um crente diz, certamente. É impactante o testemunho de José desde o tempo que ele está ainda fugindo da mulher de Potifar. É impactante o testemunho de Jacó, que abençoa o faraó, que é respeitado, que é honrado, que os grandes homens do mundo se abaixam diante dele. E olho para textos como esse e fico pensando, especialmente eu que tenho muito contato com seminaristas, jovens estudantes de teologia, esses que ficam na internet brigando, esbravejando, discutindo as teorias, a predestinação e tantas coisas, mas não fazem uma visita. A sua própria família olha para ele e diz, é de coração duro, amargo, pessoa ruim, sem capacidade de perdão, sem
compaixão, é cheio de conhecimento bíblico, mas não tem testemunho. Enquanto aquele irmãozinho de uma igreja sem teologia profunda, sem muito conhecimento de escatologia, sem muito conhecimento de várias coisas, a sua família, os seus vizinhos, a sua rua, olha e diz: que grande testemunho de vida, que pessoa do coração bom. Essa pessoa tem algo diferente. Quando o Egito inteiro chora, eu só consigo pensar em algo parecido com isso, o testemunho. E começo a refletir sobre como tem sido o meu testemunho. Porque sou crente, preciso. E porque muitas vezes a igreja olha, segundo a orientação de Paulo, ao pastor como aquele que precisa ser modelo. É pesado. Mas é algo que não é pesado só para o pastor. Todo crente precisa dar grande testemunho, porque o mundo é impactado pelo seu testemunho. E você diz: mas eu não preciso ser bom com os ímpios. Você não sabe quem Deus vai salvar. Ele diz que você precisa atender a todos. Talvez você esteja trazendo um copo d'água para alguém que foi enviado por Ele, e você sequer sabe. É o que Cristo diz. Nós vemos em segundo lugar aqui algo que vinha sendo conduzido na história desde o começo, e nós em um momento achamos que já tinha sido resolvido, mas aqui o texto nos mostra que não. Depois de observar um filho obediente, nós observamos o perdão que é concedido, que ainda continua nessa mesma linha do testemunho cristão. Versículo 15 ao 19, nós vemos que acontece algo aqui estranho. Eles levam o pai, tem o cortejo, tem o sepultamento. O versículo 14 diz que voltou José para o Egito, ou seja, vivemos ali o sepultamento. Agora a gente volta e os irmãos, aqueles que traíram o pai, enganaram o irmão, venderam, foram extremamente maldosos, pecaminosos, são esses que agora ainda têm peso de consciência. E eu quero que você se dedique a refletir sobre o quão destruidor é um peso de consciência por causa do pecado. Os irmãos sabem que fizeram algo terrivelmente errado, eles já passaram por reencontro, situações em que era evidente o perdão, eles estão sendo abençoados, estão usufruindo, mas aquilo parece não sair do coração, da consciência. O texto diz que, no plural, os irmãos de José disseram agora, a partir do verso 15, agora que papai morreu, José vai acabar com a nossa raça. José vai acabar com a nossa vida, porque ele estava sendo bonzinho, porque o papai estava vivo. Ele diz, ele vai nos retribuir. Essa é a palavra que o texto bíblico nos traz. Ele não vai inventar, ele vai apenas devolver o que nós fizemos. É algo que na mente cauterizada de um crente ou de um ímpio é extremamente natural. Se alguém te fez mal, você precisa retribuir isso, né? Se alguém te faz bem, você retribui. Não é bem assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós precisamos orar pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, perdoar indistintamente aqueles que se arrependem e pedem perdão. E vemos aqui o perdão que é claramente estabelecido e concedido. Esses irmãos estão com medo da consequência, com peso na consciência, então eles começam a trazer uma história aqui que nós não sabemos direito se é verdadeira, porque em momento nenhum isso foi mencionado. Eles dizem que o pai havia intercedido por eles, e agora eles dão um recado dizendo, José, papai disse que você tem que perdoar a gente. Não sabemos se de fato Jacó falou isso, ou se eles estão mais uma vez aqui dissimulando, mentindo. O fato é que eles chegam nesse momento e começam a falar com José, pedindo que perdoes a transgressão deles. E o texto nos coloca mais uma vez um choro de José. Versículo 17. José chorou enquanto lhes falavam. José sente aqui o problema dessa relação familiar. E, irmãos, como as nossas famílias têm problemas, né? Desde muito novinhos, os nossos filhos ficam se atacando, parece que eles gostam muito mais do coleguinha da rua ou da escola do que do irmão. A gente vive isso aqui o tempo todo. Quantas vezes dentro da igreja, irmãos que, segundo a Escritura, vão passar a eternidade com você, você não suporta olhar para a cara desse irmão.
José só chora. É como se José estivesse dizendo, eles não entendem. E a resposta desse momento de perdão começa a se misturar com o terceiro aspecto, quando o texto diz que Deus transforma o mal em bem. E esses dois argumentos, eles estão entrelaçados de uma maneira que eu não posso separá-los. O perdão é concedido, Deus transforma o mal em bem. E essa é a aplicação para nós. O perdão é concedido, Deus transforma o mal em bem. Pense sobre isso. A resposta de José, depois de chorar, ouvindo esse discurso dos irmãos, que nós não sabemos se é real ou se é mais uma mentira, está aí no verso 19. E ele diz, eu sou Deus, eu estou no lugar de Deus, é isso que vocês imaginam? Irmãos, a resposta de José, ela é extremamente importante para a minha vida e para a sua vida aqui. Porque nós somos tão cheios de nós mesmos, tão arrogantes, tão cheios de uma carapuça de santidade, que quando alguém erra contra nós ou contra outras pessoas, nós realmente acreditamos que somos crentes superiores, somos mais santos. A nossa reação ela é muito mais de vingança e amargura do que de perdão. As Escrituras dizem que Cristo habita em nós e que nele nós agimos. Nós conseguimos fazer o que Ele nos exige fazer. E José aqui não resta dúvida, ele está vivenciando isso. Os irmãos parecem confusos quanto a essa coisa toda. Há entre nós crentes que são muitas vezes como José, mas há entre nós e às vezes até o mesmo crente que ora foi como José, age como os irmãos. José aqui diz, você acha que eu sou Deus? Eu vou me vingar de vocês? Não, nunca. Entenda, isso é perdão. E você como crente não tem opção de não perdoar. Repito isso aqui várias vezes, você não tem opção de não perdoar. Como que você vai orar? A oração instruída por Cristo, se você não perdoa, dizendo, Pai, me perdoa assim como eu perdoo. Você consegue entender que Deus é tão bom, misericordioso e gracioso para perdoar você, mas você não consegue perdoar o outro. Como se você tivesse que ter ido para uma condenação de morte no lugar daquela pessoa, mas não foi. Quantos casamentos não teriam terminado se nós entendêssemos o perdão? Quantos filhos não estariam distantes de seus pais se nós tivéssemos entendido o perdão? Quantos casamentos que ainda perduram, um dormindo no quarto e outro no outro, estariam usufruindo daquilo que Deus concede como a maior bênção na vida de um homem e de uma mulher, se esse casal descobrisse a vivência do perdão? O Evangelho de João, capítulo 3, verso 17 e 18, diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo repete isso no mesmo Evangelho. Eu não vim para julgar. O julgamento já está feito. Eu vim para salvar. E isso fica ainda mais claro no verso 18 de João 3. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Cristo diz, eu vim para salvar. Efetivar o julgamento que o Pai na eternidade já fez. E quem não crê, já está julgado antes da fundação do mundo. José, irmãos, aqui só consegue nos ensinar sobre perdão quando nós olhamos para algo muito maior em Cristo. José só perdoa. Cristo, além de perdoar, ele sofre a punição e ainda intercede por esses. Sim, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 34. Cristo diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Cristo, condenado pelo meu e seu pecado, diz, Pai, perdoa. Esse Cristo que age, não só fala, mas ele faz isso,
As Escrituras dizem, Ele habita em você, te dando tudo aquilo que você precisa para viver segundo o caráter dEle. Por isso, as Escrituras dizem que os mandamentos do Senhor não são penosos demais, porque Ele nos dá a sua ordem, mas Ele também nos dá a capacidade de viver essa ordem. E é assim desde o princípio. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, verso 23, ele diz, falando sobre Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava o ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que todos esses textos estão falando? Há só um reto e justo juiz, e não é você. Portanto, assim como José, quando alguém te der a oportunidade de viver o evangelho, pedindo perdão, com medo de você condená-lo e em amargura manter aquela relação, você diz, você acha que eu sou Deus? Especialmente no contexto de crentes, irmãos, como que eu posso, conforme Paulo explica em Romanos 14, como é que eu posso reprovar quem Deus amou? Como é que eu posso condenar quem Deus salvou? Como é que eu posso governar quem tem o senhorio de Cristo? Quem sou eu? Eu sou Deus por acaso? Não. A mim cabe apenas perdoar. E você diz, mas eu não posso perdoar porque é muita injustiça. Você não é o juiz. Se Deus já decretou salvar, já está salvo. Se Deus já decretou condenar, já está condenado. O que Deus te chama é algo que Ele faz em vários aspectos da vivência cristã, obedece, por favor. Como nós vimos no texto do capítulo 48, nós ficamos dizendo para Deus, Pai, está errado, e Ele dizendo, eu sei, meu filho, o que eu estou fazendo, eu sei, meu filho, só perdoa. Eu sou justo, eu sou juiz, se tem que haver condenação, fica tranquilo, que eu sei o que eu faço. É isso que José nos ensina aqui, apenas dizendo, eu estou no lugar de Deus. Irmãos, isso é claro em todas as Escrituras. Nós queremos tomar o lugar de Deus. Tomar o lugar de Deus nessa tentativa de tomar o lugar de Deus é que nos faz pecar. A gente só precisa perdoar, obedecer. Cristo habita em você, você consegue. Então o grande brilho do texto vem no verso 20 e 21. Quando imediatamente depois do perdão ser concedido, agora de maneira pública, oficial, ele diz, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. E eu preciso, antes de ler todo o versículo, dar uma pausa aqui. Quando você não trabalhou no seu coração e não consegue perdoar alguém, a pessoa te pede perdão e você diz, o que é isso? Não, fica tranquilo, não é nada, não. E você vira as costas e fala assim, idiota. Nós somos assim. José não tem uma falsa humildade, não tem um falso perdão. Ele diz, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês de fato fizeram algo terrível contra mim. Vocês na verdade intentaram um terrível mal contra a minha vida. Vocês tentaram me assassinar. Vocês buscaram acabar com toda a minha existência. É isso que vocês fizeram. Mas Deus tornou todo esse mal em bem. E você então, lendo até aqui, pensa assim, José está dizendo, Deus transformou todo o mal que os irmãos fizeram em bem, ele agora é um governante, ele é rico, ele é poderoso. Não é disso que José está falando, lê o resto do versículo. Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que conserve muita gente em vida. O bem que José tem em mente aqui não é o bem sobre a vida dele, é o bem da salvação de Deus sobre todo aquele povo. Lembra? Todo mundo ia morrer de fome. E Deus faz com que aquela vida trágica de José nesse mundo seja um grande sofrimento para salvar muitos. E aqui eu começo a pensar em outra coisa. Onde você vê nas Escrituras que um sofre e vários são salvos? Um
sofre na vida para que vários sejam salvos. José está nos apontando. Deus transforma o mal em bem, porque Ele é o justo juiz, Ele pode fazer isso. Ele tem o controle da história, Ele tem os decretos em sua mão direita. Ele tem Cristo que faz com que tudo aconteça, o verbo, a ação de Deus. Pensa comigo, qual é o grande poder da morte? Nessa vida, o poder da morte é cessar a vida. As Escrituras nos dizem que Deus é o autor da vida. Também nos diz que o salário do pecado é a morte. Qual é o poder da morte? Acabar com essa vida. Quem é o autor da vida? Deus. O pecado traz morte. Citei, da outra vez que estudamos e observamos esse texto, um livro que é profundamente marcante, de muito e muito tempo atrás, de John Owen. O título do livro é A Morte da Morte, na Morte de Cristo. A morte da morte, na morte de Cristo. Quando Cristo morre, a morte é morta, porque Ele não permanece debaixo da morte, porque Ele é o autor da vida. E então quem morre é a condenação do pecado. É o poder que a morte tem sobre nós. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando Cristo morre e ressurge, Ele acaba com o poder do salário do pecado. Ele extingue a morte. Cristo cessou o poder da morte quando Ele ressuscitou e Ele diz, você crê nisso? Então perdoa, porque Deus em toda a história está transformando o mal em bem. No fechamento dessa história, temos a esperança que permanece, e essa é a grande mensagem desse cortejo fúnebre. José, o texto nos diz aí, a partir do verso 22, ele habitou no Egito, viveu 110 anos. Conheceu os filhos do seu filho, até a terceira geração, os filhos de Manassés. E o texto do verso 23 nos diz que ele adota esses meninos. Veja que ele faz aquilo que o pai fez, ele coloca sobre os joelhos. Ele está adotando, dizendo, são meus. Eles têm herança nessa história. Como mencionei anteriormente, Hebreus 11 diz que pela fé José, próximo ao seu fim, faz menção do êxodo dos filhos de Israel, dizendo, Deus certamente vos visitará. E essa é a grande informação aqui. Verso 24, eu morro, porém Deus certamente vos visitará. E quando Deus visita, irmãos, é para cumprir a sua palavra. Todo domingo eu oro e faço questão de mencionar que Deus nos promete, que nesse ajuntamento solene, Ele promete manifestar a presença dEle de maneira especial. Como é que você se prepara para encontrar com Deus? E talvez você diga, mas eu não estou sentindo nada quando eu vou naquele culto, é um culto tão sem fervor, tão parado, eu não estou vendo grandes milagres ali, aquelas músicas um tanto paradinhas, aquele sermão que o pastor não para de falar, quase 1 hora. Pensa sobre isso. Jacó, lá no capítulo 48, disse para José, verso 21 do capítulo 48, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Aqui, José, que o texto descreve, viveu 110 anos, ele então olha para os seus descendentes e diz, Deus certamente vos visitará. Eu morro, mas Deus não. A promessa não. Irmãos, vocês que já têm filhos ou que os terão, independente da idade deles, você está aqui e está me ouvindo, qual é a herança que você está deixando para o seu filho, para os seus filhos? É patrimônio? É dinheiro? Qual é a herança? José mostrou aos irmãos e aos egípcios e aos seus descendentes onde estava a grande esperança. Na promessa. O texto menciona, eu morro, mas a promessa vive.
E eu te pergunto, qual é a grande herança que você está deixando para os vossos filhos? Quando você não estiver mais aqui, qual é a grande herança que seus filhos vão mencionar? O mais valioso que meus pais deixaram foi isso. Eles vão lembrar de você pelo quê? Quais são as suas grandes paixões? Que quando eles veem, eles se lembram de você? E quando você não estiver mais aqui, ele vai se lembrar de você. Qual é a grande herança que você está deixando para o seu filho? A de Jacó eu sei, a de José eu também sei. José não deixa dúvida, ele não diz, talvez, quem sabe, um dia, talvez vocês possam ter uma terra de vocês. Não, ele diz, certamente, a promessa é viva, Deus vos visitará. Então eu vou refazer a pergunta agora, mudando um pouco. Onde você vai estar quando você já estiver morto? É capciosa a minha pergunta. Onde você vai estar na mente, no coração daqueles que ficam quando você estiver morto? Eu particularmente penso e procuro fazer com que quando eu não estiver mais aqui, eu esteja na memória, nos sonhos, mas principalmente na fé dos meus descendentes. Na forma de viver essa fé também. Patrimônio eles constituem. O ladrão pega, a ferrugem come, a traça corrói. Meu grande sonho de herança é que cada vez que os meus descendentes se lembrarem de mim, eles se lembrem daquilo que de alguma maneira eu intentei deixar como a grande herança. Vou perguntar mais uma vez, qual é a herança que você está deixando para os seus filhos? Da promessa, da vida, da salvação, do usufruto dessa vida bem-aventurada aqui? Nós encerramos, irmãos, essa série, para mim é sempre muito marcante, quando eu chego ao fim de uma série. E hoje eu quero encerrar ouvindo toda a igreja, lendo o texto que nós lemos na liturgia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 e depois o verso 57. Não precisa ler o 56, mas eu quero que você leia com voz forte, alta, mesmo assentado. Logo em seguida, eu oro e nós encerramos cantando esse culto. 1 Coríntios 15, 55 diz, onde está, ó morte, a tua... o teu aguilhão. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu a condenação, o salário do pecado. O livro dos princípios, da criação, do começo, brilhou, ó Pai, quando o Senhor criou e colocou em ordem, em harmonia todas as coisas. Toda a Tua palavra, ó Pai, tem mantida viva e acesa a chama da fé que nós, os filhos de Israel, temos, de que a morte não é o fim. A morte não vai vencer. A morte morreu quando Cristo ressuscitou. Nada, ó Pai, nós queremos declarar, nada vale mais do que tão grande obra de misericórdia que o Senhor realizou por nós. Muito obrigado. Nós queremos, ó Pai, viver nessa vida que o Senhor tem nos dado, dando testemunho nesse Egito que vivemos. Queremos anunciar, ó Pai, àqueles que são Teus, mas que ainda não sabem, que nós sim vamos morrer, mas
o Senhor os visitará. O Evangelho é real, não é uma utopia, não é uma crença boba, não é uma fantasia, não é uma ficção. É a grande história de toda a criação. E nós queremos, ó Pai, ser atores de tão grande testemunho. Mas nós precisamos de Ti, ó Pai, porque o pecado já nos afetou. Estamos quebrados. Estamos muitas vezes vivendo sem propósito definido, vivendo a vida desse mundo. Estamos então muitas vezes fora de ordem, Senhor, em desarmonia dentro do lar, em desarmonia com o Senhor, em desarmonia de maneira geral, sem sentido de viver. Apenas vivendo para trabalhar e trabalhar para comer e depois voltar a trabalhar. Sonhando um dia, quem sabe, em aposentar. Pai, não nos deixa viver assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Ainda que vivamos nesse mundo caído, coloca de maneira viva e forte no nosso coração o grande propósito de viver. Coloca os nossos sentimentos, a nossa fé na ordem que o Senhor estabeleceu, segundo a Tua palavra. Para que nós então vivamos em harmonia, em ordem e para a glória do Senhor. Que esse, ó Pai, seja o grande testemunho dessa igreja. Que esse seja o testemunho de cada um de nós, que atentamente, mais uma vez, ouvimos a Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.